Olá a todos, é uma honra mais uma vez estar aqui ao lado do Zé Luiz Souza, acompanhando esse lançamento da JLS Magazine, que vem contrariando essa virtualidade em que vivemos, através de mais uma edição impressa e cheia de história. A começar pela capa, né, Zé? Que Exatamente. é um escândalo. Pois é, a ideia da capa, nessas duas últimas edições, nesses 17 meses que nós estamos vivendo, que tem esse peso de 17 anos por conta da pandemia, a gente resolveu interromper a sequência que nós estávamos fazendo de personalidades da região. Osiris Silva, a modelo Grace Carvalho, o arquiteto Roberto Migoto, o dermatologista Otávio Macedo. Enquanto a pandemia continuar aí meio que orientando a nossa vida, a gente vai estar trabalhando capas com uma certa abstração, com uma certa mensagem para esse período de pandemia. Na edição passada, que foi a edição de primavera, uma única edição de 2020, foi uma borboleta e todo o significado que ela insere, né? Que ela carrega, numa foto linda do Ricardo Martins. E dessa vez nós saímos da natureza para a chamada natureza morta. Fomos para uma obra de arte. E escolhemos, dentre vários quadros que retratam, né, a iconografia do personagem Vale Paraibano, As Cinco Moças de Guaratinguetá, do Di Cavalcanti, que está caminhando para o centenário, mas fizemos uma intervenção artística, algo que também tem acontecido com muita frequência nesse período de pandemia. Quantas vezes você já não deparou com uma postagem da Mona Lisa com máscara, ou da Mona Lisa com roupa de enfermeira, enfim. Essas interferências, elas são muito comuns de forma digital, então nós aproveitamos o digital com a obra de arte e fizemos essa capa, que eu tenho aqui um texto muito pequeno do Walter César Adel, que é crítico de arte, da Associação Paulista dos Críticos de Arte, em que ele descreve, ele define como ficou a capa da revista com as nossas moças de Guaratinguetá, de 1930, usando máscaras. Traços modernos, feitos a pincel em 1930, ganham agora interferência digital, criando uma nova mensagem: a necessidade do uso de máscaras como sinônimo de um cuidado de si. Independentemente do tempo, esses cuidados valem para todos nós. Essas moças, quase 100 anos depois de terem sido retratadas pelo Di, voltam com suas máscaras para nos lembrar que o nosso compromisso primeiro é com esse nosso corpo que nos guarda e protege para a vida. Ele é a nave que a natureza preparou para viajarmos nesse planeta por um certo tempo. E ele agora precisa da nossa atenção e da nossa proteção. Essa é, na linguagem do Walter César Adel, que é um crítico de arte, a definição da capa. E além da interferência artística em si, a história das Cinco Moças de Guaratinguetá é muito interessante, porque é um quadro muito polêmico. Durante muitos anos, várias famílias se definiram como sendo descendentes, mas na revista, na edição, você vai encontrar pelo menos 3 explicações para essas moças de Guaratinguetá, sendo que foram pintadas em 1930 e o Di Cavalcanti só foi morar em Guará nos anos 50, quando ele foi para pintar um afresco no Hotel Clube dos 500. Então essa matéria está super interessante, é a nossa capa, é a nossa mensagem: moças de Guaratinguetá, moças de Taubaté, moças e moços do Vale todo de máscara. É isso. Exatamente. E é uma capa que vem para fazer a história junto de outra matéria, também bastante histórica da revista, né, com Dom João de Orleans em Bragança. É Me verdade. conta um pouco dessa matéria. Foi feito em Paraty. Exatamente. O Dom João de Orleans e Bragança, que é muito carinhosamente conhecido por Dom Joãozinho, ele mora em Paraty já há muitos anos. O pai dele, o Dom João,
escolheu a cidade de Paraty para morar. E é uma coisa muito um braço muito interessante da família, porque enquanto todos os descendentes, os Orleans e Braganças, meio que gravitam em torno da descendência histórica, né? Seja no Museu de Petrópolis, seja nas fazendas de Vassouras, seja no exercício da política em São Paulo, o Dom Joãozinho, que me permito chamá-lo assim, ele é um artista, é um fotógrafo, tem vários livros publicados como fotógrafo, é uma pessoa que foge desse estereótipo do príncipe herdeiro, entende? Até porque ele não faz parte dessa linhagem sucessória da coroa brasileira. Então ele é um homem, um empresário, trabalhador, fotógrafo, tem uma vida super interessante, foi surfista durante muito tempo, morou no Xingu. As fotos dele, muito pelo contrário, retratam comunidades de quilombos, indígenas, o povo simples do Nordeste brasileiro. É uma matéria que está bem instigante, bem interessante, na qual ele fala, a gente conversa muito, sobre essa vocação atual de Paraty, porque Paraty foi considerada Patrimônio Universal da Humanidade em 2019, às vésperas da pandemia, né? E nesse período de 17 meses, foi uma cidade escolhida, assim como Campos do Jordão e várias cidades do litoral norte, para ser uma cidade para o home office. Como refúgio, né, das pessoas. Tem muita gente morando lá e trabalhando à distância, e não querendo interromper isso mesmo com o final da pandemia. Tem outras novidades bem interessantes, como um empreendimento grande que ele está fazendo na Rio Santos, um grande hotel, um hotel bem bacana, com um museu dinâmico sobre o Império Brasileiro que vai ser aberto aos visitantes. Um monarca empreendedor, então. Monarca empreendedor, exatamente. Temos um monarca empreendedor. Uma outra matéria também muito bacana, super interessante, é com o prefeito de São José dos Campos. Sim, na verdade, a matéria é sobre São José dos Campos, né? Claro que a gestão do atual prefeito possibilitou, pelo segundo ano seguido, que seja a cidade de São José dos Campos é considerada uma das 3 cidades árvores no Brasil. Por alguns organismos internacionais, ela foi apontada como uma das 3 cidades mais arborizadas do Brasil. Então, ao lado de Campo Grande, eu não me recordo qual é a outra agora, é uma cidade com muitos parques, com uma vocação, e ele fala exatamente sobre essa postura e como que isso está ajudando também na geração de investimentos na cidade, né? As empresas que investem, elas têm hoje esse compromisso ambiental, essa busca por uma qualidade de vida melhor. Uma outra matéria muito interessante, uma entrevista bem bacana que a gente fez, foi com o Jean Galvão. O Jean Galvão é um dos principais cartunistas brasileiros hoje. Ele tem 3 prêmios, Vladimir Herzog, pelos direitos humanos, com as charges que ele faz. Ele é da Folha de São Paulo, mas trabalhou, nós fomos colega no jornal Vale Paraibano. Ele hoje reside em São José dos Campos, trabalha home office com vários veículos no Brasil, mas principalmente a Folha de São Paulo. E ele vai nos enriquecer na revista com as charges que ele tem publicado na Folha nesse período política, né? As charges são muito políticas, independente de ter a presença ali de uma caricatura do Bolsonaro ou de qualquer outro político. A mensagem é muito política nesse momento. Isso acho que é interessante destacar, né? Tem detalhes ali muito inteligentes que traz uma sutis, qualidade, né? muito grande para a charge dele. Ele coloca, por exemplo, uma seringa da vacina
Incrível. nas costas de uma lesma, né? Para fazer essa crítica, por exemplo, à morosidade da vacinação. Está bem bacana. Ele mesmo vai falar um pouco sobre o trabalho deles nesse vídeo que a gente vai apresentar. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Jean Galvão, sou cartunista, ilustrador, autor de livros infantis, faço tirinhas e quadrinhos. Enfim, eu trabalho com desenho de humor há bastante tempo já. Muita gente pergunta como é o processo de criação, né? Como é feito o meu trabalho, como que eu crio as ideias. Bem, primeiro eu preciso pensar para onde vai sair aquela ideia, quem será o alvo, o público que vai ler, quem será o leitor daquilo, né? Então, como eu trabalho para jornal com charge política e também trabalho com tirinha, às vezes tiras infantis ou voltada para um determinado público, faço muita ilustração também para livros didáticos, seja para o 3º ano, seja para o 9º, 8º ano. Então, o meu desenho, ele comunica, o desenho de humor em geral, ele comunica com diversos segmentos, com qualquer pessoa. Então, por exemplo, digamos que eu vá fazer, a gente está passando essa época, né, de 2º ano já da pandemia, estamos no momento que já temos a vacina, a população começa a ser vacinada, eu já tomei a vacina, a primeira dose. Bem, eu tenho tratado desse assunto de vacina no jornal, no caso a Folha de São Paulo, onde eu publico, na página 2, esse tempo todo. Então, é um assunto sério, e muitas vezes o jornal, a charge trata de assunto sério, e com crítica, usando a linguagem do humor, mas o pano de fundo é bem sério. Eu acredito que eu me debruço sobre isso, procuro me informar sobre aquele assunto para fazer um bom trabalho. Se eu não sei, se eu não tenho uma opinião sobre aquilo, eu procuro me informar melhor ou não fazer, até que eu saiba o que eu estou fazendo. Porque no caso da Folha, do jornal, aquele espaço é meu, é a minha opinião ali, eu não sou pautado, não passam o que eu devo fazer, o que eu devo desenhar, enfim. Eu tenho responsabilidade naquele espaço, só meu. E tirinha é uma coisa que eu gosto muito de fazer, fiz muitos anos para a revista Recreio, tirinhas infantis em que eu tratava desse universo da criança, fiz muito sucesso, muito sucesso. E há um tempo eu criei uma personagem chamada Vó, simplesmente Vó, que eu exploro esse universo da vó de antigamente, né? O arquétipo de vó. Não, as vós têm mudado bastante, para o bem e para o mal em alguns aspectos, mas têm mudado bastante. Acredito que mais para o bem. Mas ainda tem aquele arquétipo de vó, né? Que a gente gosta, aquela coisa do aconchego e da comida gostosa. Eu tenho explorado esse universo com as tirinhas da avó. Comecei a publicar no Instagram e fez muito sucesso a tirinha. Eu lancei um livro, depois que se esgotou, eu pretendo fazer uma nova tiragem para vender. Bem, então o processo se dá assim. O que eu vou fazer hoje? Digamos, eu vou fazer a tirinha da avó. Então eu carrego um caderninho por aí, para onde eu vou, ou aqui mesmo, por onde eu vou é relativo, né? Porque a gente está no isolamento social. Mas eu tenho vários cadernos, ou se eu realmente vou em algum lugar, eu levo um caderno. Se eu sentei para tomar um café, eu já pego o caderno, posso anotar alguma coisa que eu pensei, uma observação, porque é de observar as pessoas. E ao anotar isso, depois eu me sento na prancheta para desenhar aquilo mesmo, para ver se aquela ideia vai funcionar. E assim é. Aí eu desenho. Eu crio no caderno, à mão, método tradicional, e ao finalizar mesmo eu desenho direto na tela, no tablet, e envio. E eu acho que eu consegui me adaptar bem às redes sociais,
esse aspecto em termos de formato, em termos da comunicação ali, que é levemente diferente, ela é um pouco mais rápida até do que no impresso, se a pessoa está com tempo ali para ler, na internet ela passa muito rapidamente. E eu acho que eu consigo... Enfim, o humor comunica muito bem, né? Então, esse é o meu processo. Pensar o tempo todo, ser curioso sobre a vida, sobre tudo, e anotar as coisas. E isso acontece em todas as frentes que eu atuo. Desde a tirinha para criança, tirinha da avó, jornal, trabalhos educacionais, enfim, para todos os cantos que eu faço, eu utilizo a linguagem do humor gráfico. Bem, é um prazer estar aqui, dando essa entrevista, falar com vocês, e falar um pouquinho do meu trabalho e mostrar também, né? Espero que vocês, quem me conheça, comece a ver, enfim, eu tenho uma rede social só, que é o Instagram, Jean Galvão, e por lá eu coloco os meus trabalhos, tanto os experimentais quanto os que saíram mesmo, enfim, e é isso. Eu adoro desenhar e é muito bom ter escolhido essa profissão, ainda com seus altos e baixos, enfim, como todo mundo passa, mas até esses altos e baixos eles viram o tema para eu desenhar, então nada escapa. É isso aí, um grande abraço a todos, tchau, tchau. Zé, falamos de São José como uma cidade arborizada, preocupada com essa parte ecológica, e aí você também traz uma matéria do Rancho Sonhado, que está muito ligado a isso, né? Essa responsabilidade social, ecológica. Na verdade, é uma coisa muito interessante, porque as matérias, de uma certa forma, elas são interligadas, porque elas falam das alternativas que o prefeito, o príncipe, o cartunista e os outros personagens que a gente está entrevistando tiveram que passar a exercer nesse momento de pandemia. Então a gente pega um casal belíssimo, ela é uma modelo, já foi capa 2 vezes, inclusive, da nossa revista, mas está, inclusive, na mídia em várias propagandas de marcas famosas. E o Caio, a Aldrin, e o Caio, que sempre trabalhou no Rio de Janeiro na área de eventos, de promoção de eventos, festas badaladíssimas para 8 mil, 10 mil pessoas. São atividades que foram suspensas no primeiro momento, tanto como a modelo, como promotor de eventos, nesse período, né, de pandemia. E no início mesmo da pandemia, eles vêm a Guaratinguetá, que é a cidade da Aldrin, e acabam criando num rancho, numas terras da área rural da família, o chamado Rancho Sonhado, que é um eco-village. Eles têm várias casinhas com toda a estrutura para você passar o fim de semana, alugar, inclusive, por um tempo mais prolongado, e é natureza pura. Além da natureza nativa, da mata nativa, hortas, canteiros, eles estão criando ali um tipo de vida voltado para a ecologia que virou, inclusive, um negócio, né, para eles nesse momento. Né? Um casal cosmopolita que se redescobriu. Exatamente. Ela que circulava aí pelos grandes centros, fotografando, filmando, fazendo campanhas publicitárias, ele que sempre se envolveu com festa, com marketing digital, de festas e tal, e de repente eles estão num rancho, sonhado é o nome do rancho, sonhado por muita gente. Né? Eu começo a matéria, inclusive, lembrando uma música que a Elis Regina fez muito sucesso, que é A Tal Casa no Campo, onde a gente possa guardar os nossos amigos, os livros e nada mais, entende? Só que eles, além disso, criaram ali uma empresa familiar, rural, e produzem doces deliciosos e estão administrando comercialmente esse eco-village em Guaratinguetá. Dentro dessa linha das pessoas que tiveram que sair, Fran, e voltar para o interior,
A gente tem uma matéria também muito interessante com a Jaque Barbosa. Tem um vídeo dela com algumas fotos de joias que ela produziu. E ela é muito interessante porque ela é uma pessoa de São José dos Campos. A Jaque Barbosa é uma designer de São José, morou a vida inteira entre São José e Jacareí. Hoje ela reside entre Nova York e Londres, que são o centro da produção dela, da joalheria dela. Só que desde setembro ela está no Brasil, está na casa dos pais, vivendo com a família em São José dos Campos. Nesse meio tempo ela foi para a Patagônia com os amigos. Lá ela criou uma coleção nova, que é a que já está saindo aí nas grandes revistas do mundo inteiro, inclusive na JLS Magazine. E essa matéria está muito interessante porque mostra também, mais uma vez, nessa sequência, a volta para a cidade pequena, para a comunidade rural, para a vida do interior, né? Muito bom. Oiê, tudo bom? Meu nome é Jaque Barbosa, eu sou designer de joias daqui de São José dos Campos e estou passando aqui para contar para vocês como é que eu conheci o José Luiz, a revista dele e como eu me sinto honrada de poder fazer parte dela. Eu estou aqui no Brasil desde setembro, por causa da pandemia. Eu tenho estabelecido minha carreira fora do Brasil, entre Nova York e Londres. E resolvi, por causa da pandemia, vir aqui ficar com a minha família um pouquinho e aproveitar essa oportunidade que a gente tem que trabalhar do Zoom, trabalhar por aqui, para poder passar esse tempo que eu tinha vontade de passar há tantos anos e não conseguia. Eu conheci o Zé através de uma grande amiga minha, Marina Lencioni, que contou sobre o meu trabalho para ele. Imediatamente o Zé entrou em contato, me contou sobre a revista, que eu fiquei maravilhada, achei um trabalho incrível, não sabia que tinha uma revista tão bacana aqui em São José. E quando ele me contou que queria escrever uma matéria sobre mim na revista, eu fiquei muito honrada. É muito bom poder voltar para casa, ficar perto da família, ver nosso trabalho sendo reconhecido, é uma grande honra. E eu queria agradecer ao Zé, queria agradecer a Marina por ter nos apresentado. E é isso, tô louca para ver as páginas da revista e tudo que ele tem para contar pra gente. Tô descobrindo através dele muitas coisas, muitas joias do Vale do Paraíba e fico muito feliz de saber que tem tanta coisa bacana rolando. Um beijo grande, prazer. Nós temos também, nessa linha pandemia, Covid, uma entrevista bem interessante, uma matéria bem interessante com um médico radiologista de Guaratinguetá, mas que reside em Pindamonhangaba, que é o Fernando Lucchesi de Oliveira. O Fernando é uma pessoa muito interessante porque ele captou no final do ano de 2019 o que estava por acontecer. Ele estava nos Estados Unidos, em férias com a família, quando começou a ver as primeiras reportagens. Por aqui, as reportagens ainda estavam focadas na Globeleza, no Carnaval, mas ele já se preocupou, voltou para o Brasil, voltou para Pindamonhangaba, estudou o vírus e a epidemia antes de se transformar em pandemia e criou para Pindamonhangaba todo o protocolo de saúde que durante um bom tempo deu à cidade uma colocação bem privilegiada das cidades com pouco casos e tal. Claro que na segunda onda a coisa se estendeu de uma forma meio incontrolada para todas as cidades e tal. E assim como os empresários se reinventaram, os médicos tiveram que correr atrás, a moda também deu uma guinada de 360 graus. Mexeu com o comportamento, né? Essa é uma matéria sua, né? Nós temos na revista 3 consultoras que escrevem sobre moda. A Fran, que está aqui com a gente, que é de Guaratinguetá, a Cris Bedendo, que é de Taubaté, e a Renata Silveri, de São José dos Campos. Sobre moda, eu acho que a Fran consegue explicar melhor para vocês. Mas eu tenho que tomar um pouco de cuidado para não dar spoiler nenhum aqui, mas o que eu queria destacar, Zé, é que eu acho que as 3 matérias, mesmo sem nos falarmos, elas têm uma sinergia incrível, né?
Eu falando da mulher effortless, aquela mulher que é elegante sem esforço, é chique Certo. sem esforço, destacando que a elegância ela é, né, uma questão de espírito, é uma questão de comportamento. A Cris falando do estilo confortável, que há 17 meses faz parte. Né? Há quanto tempo eu não colocava um salto, como eu pus hoje? Eu coloquei um sapato, inclusive. Você colocou a camisa, que eu já sei essa história da camisa. E a Renata falando das fragrâncias de cada estilo. Né? Então, a gente vai ver aí na revista 3 matérias mostrando não só a mudança da indústria da moda, né, de respeitar os estilos, as personalidades. E o consumo da moda. O consumo e o que é realmente agora a tendência, né? O conforto, o elegante agora é você estar bem com você estar bem, né, dentro daquele ambiente que a gente hoje pode circular. Exato. E a gente sabe também que, assim como a área de saúde, claro, deu sofreu um crescimento muito grande nesse período. A moda, que sofreu um pouco no primeiro momento, das lojas físicas para as lojas digitais, para as vendas em e-commerce e tal, mas elas se recuperaram muito esse ano, né? Foi 2020, que eu sei, foi muito sofrido. Eu falo isso pelos nossos parceiros comerciais da revista, que trabalham com moda, com sapato, com roupas. Esse ano, especificamente, de fevereiro, março para cá, o crescimento foi bem grande. Foi grande. Eu acho que a moda, como todas as áreas, precisou se reinventar. Né? Precisou pensar diferente, entender o comportamento atual, né? O que a gente realmente quer, e com isso teve uma decolada grande. Né? Estudos já apontam um crescimento da área de luxo de 70% a 80% para 2021. Então, é um belo avanço aí. É um crescimento bem considerável. Com certeza. Aí a gente também tem a Adriana Alvarenga falando da nova linha, né? Que aí também verdade, acho que é um bom, né? Entra bem nessa área da personalização dos produtos. Porque a Adriane, ela é esteticista, e assim como vários profissionais na área da beleza, eles sofreram um momento de isolamento profissional até, né? Completo. Os cabeleireiros, os massagistas, massoterapeutas, massagistas. Então, é muito interessante porque, ao mesmo tempo em que a Adriane foi voltando à ativa, ela resgatou nesse período um sonho muito antigo de trazer para o Vale do Paraíba, para Guaratinguetá, uma linha de sabonetes, de cremes, né? de cremes, que são muito interessantes porque eles têm uma linha toda natural. Você se banha de chá com o sabonete, né? Também a gente não pode adiantar muito porque a revista vai estar praticamente lançando a marca dela. Mas ficou muito interessante e o trabalho está bem bacana mesmo. E aí isso também mostra, né, que uma das tendências nós demos mais valor para aquilo, para nossa casa, para o que fazemos dentro de casa. Exatamente. E para o ambiente em que nós estamos, né? Acho que o brasileiro, principalmente, aprendeu a valorizar a sua casa. E aí a gente tem várias matérias e destaques aqui na área de arquitetura, design de interiores. Sim. Vamos começar por essa área aqui. Sim. Na verdade, já na edição passada, na edição da primavera de 2021, de 2020, a revista saiu com praticamente 20 escritórios de arquitetura e design de interior da região. O crescimento, fora todas as lojas, os clubes e as associações, os grupos de negócios que reúnem lojistas do segmento e tal, motivando, incentivando, premiando. E essa tendência da edição primavera, ela se mantém na edição de inverno de 2021, porque foi uma área que realmente o fique em casa insistentemente, fez com que muitas pessoas
resolvessem melhorar suas próprias casas. A gente está falando, claro, de um mercado das pessoas que de repente foram fazer o trabalho home office, o estudo das crianças à distância, se permitiram mexer de repente, ou de repente criar uma segunda casa, né? Durante muito tempo as pessoas achavam mais cômodo, para que eu vou querer ter uma casa no litoral ou na montanha, se eu posso ficar num hotel, sai muito mais em conta. Nessa virada que a gente deu desses 17 meses, surgiu uma tendência muito grande das pessoas terem um segundo endereço para terem um segundo escritório de trabalho. Né? Antes da pandemia, alguns executivos pediam para a esposa e para os filhos irem para os hotéis fazenda no final de semana ir ao encontro deles. Hoje ele vai junto, porque ele tem condições de estar num hotel fazenda, numa casa à beira-mar, numa cabana na montanha e trabalhando no escritório virtual. E mesmo, né? Quem se manteve na sua casa, né, ele sabe que a gente pôde notar novas necessidades. Nós descobrimos novas necessidades estando na nossa casa. Sim. Então, uma nova ambientação, novos objetos, que a gente começou a fazer mais sentido. Eu vi, inclusive, uma matéria muito interessante, que foi um recorde de venda no Shopping D&D de São Paulo, de cadeiras para escritório, entende? Mesmo com as lojas fechadas, as pessoas compravam a cadeira de trabalho e pegavam no estacionamento do shopping. Isso tem muito a ver com aquela prática pré-pandemia de você ter uma sala de trabalho, mas nunca ter sentado para trabalhar nela. Sabe, ela estava ali decorativo como o home theater, como a cozinha, é a minha sala de trabalho. Quando a pessoa precisou sentar numa mesa de trabalho em casa, ela viu que aquela cadeira dava dor nas costas, não estava muito confortável. Então, isso movimentou o mercado. Né? Agora a gente quer algo funcional, mas bonito ao mesmo tempo. Exato. Então, assim, o número de lojistas da área de arquitetura e interiores, escritórios de arquitetura, inclusive, grupos como o Polo Vale Decor e o Grupo Nexus, mostras, tem muitas mostras sendo anunciadas nessa edição da revista. A Dalmobile, com a participação de 9 arquitetos profissionais da primeira linha da região. Tem a mostra Nexus, Atmosfera Nexus, que tem 30 profissionais participando. Tem a mostra Andorra, com 15 profissionais participando. Então, essas mostras viraram, tanto de forma digital como presencial, um desfile das tendências para o novo morar. Né? Então, nessa linha, nós temos uma matéria muito bacana com a Flávia Bissoli Mariano, que é uma amiga de muitos anos. Ela é designer de interior. Na verdade, ela se formou em moda há muitos anos atrás, trabalhou com moda, estudou moda na Itália, mas foi em Milão, estudando moda, que ela começou a se interessar também por decoração. E quando ela voltou para o Brasil, além de trabalhar com grandes grifes, tipo Hugo Boss, a Chocolate, ela teve como primeiro trabalho na área voltada para interiores, uma empresa bastante conhecida, na Gabriel Monteiro da Silva, que é a Regatas. Então, a matéria com a Flávia está muito interessante, porque nesses últimos 15 anos, ela foi empresária do setor de imobiliário e resolveu partir agora para um escritório de design de interior. Ela está terminando com a loja, vai continuar trabalhando com várias marcas de forma por catálogo e tal, e vai começar uma vida como designer de interior a partir agora do segundo semestre. Incrível. Nessa linha também, dentro dessa busca, né, Muru, por novas atividades, eu fui procurado por 2 amigos no começo do ano, o Paulo Muru, também conhecido por Paulo Cardoso, e pelo Oswaldo, que vieram com uma proposta muito bacana,
que era o lançamento de uma marca de design, Sim. que a gente ela já está sendo trabalhada de forma digital, mas ainda com alguns mistérios. E nessa revista a gente abre o jogo, né, sobre a Monjoá. A Monjoá, que no Tupi-Guarani significa de boca aberta, de queixo caído, e é uma marca que está vindo com as marcas da Only, da Locomotive e da JLS Magazine na retaguarda. Né? Cada um com seu cada qual, cada um fazendo cumprindo a sua função. E coube a mim a primeira curadoria, a escolha dos primeiros arquitetos. E no texto, inclusive, da revista, eu falo que a gente pegou de 3 tribos diferentes, né? De 3 aldeias diferentes, a de Guaratinguetá, a de Tabaoté e a de São José dos Campos, dos Guaitacazes, 3 profissionais, que são o Marcelo Calói, por Guará, o Tiago Brunoro, aqui por Taubaté, e o Gustavo Martins, por São José dos Campos. Mas a gente vai trocar uma ideia muito rápida aqui com o Tiago agora, que inclusive criou essa ambientação para a gente, que vocês já leram aí nos créditos, criou esse lounge para a gente poder bater um papo. Enquanto o Thiago está entrando, Zé, além do Zé cozinheiro do Instagram, agora temos o Zé curador de artes. A gente vai tentando... eu ainda falei assim, gente, eu tenho que pôr essa revista na rua rápido para poder exercer as minhas outras funções. Né? E vamos chamar o Thiago para bater um papo. Está aqui com a gente, Thiago, esse menino feio, né? que além de muito feio, não é nada criativo e que tem feito coisas muito bacanas. Ele está na revista, inclusive, como um dos participantes da Mostra da Almobile, de São José dos Campos, com um espaço de trabalho bem bacana, bem interessante. E ele está na revista, na nossa matéria sobre a Monjoá, como um dos arquitetos convidados, e está presente aqui no nosso programa desde o início, com essa ambientação que ele criou. Fala pra gente como é que foi essa... Bom, eu queria agradecer primeiro pelo convite, né, pela oportunidade de estar fazendo esse ambiente para a gravação da revista. E a partir do momento que você fez o convite, eu pensei no que usar. Como é uma revista de inverno, eu pensei nesse padrão do tecido. Só faltou a lareira. Só faltou a lareira. Uhum. Né? E eu peguei os móveis... E quem me cedeu os móveis foi a Efeito Design, uma loja parceira daqui de Taubaté. Uma loja belíssima, belíssima, de móveis de altíssimo padrão, de design assinado, móveis padrões do melhor que a gente consegue encontrar no mercado nacional. Uhum. Bacana. Não, inclusive ela trabalha com muitas marcas, né? É uma loja multimarcas, né? Uma loja multimarcas. De vários designers também, né? Vários designers, design assinado. Quem sabe ela não será a nossa representante da Monjoá em Taubaté. Com certeza. Então, Tiago, o Tiago, assim como o Gustavo e o Marcelo, aceitaram de imediato, sem conhecer, inclusive, as pessoas que estavam envolvidas. E ele foi um dos primeiros que encaminhou os desenhos das ideias dele para essa primeira linha da Monjoá. E um dos primeiros, dos vários que ele passou, o que a gente vai começar a desenvolver primeiro. Pode falar só um pouquinho a respeito? Pode, sim. O ansioso, né? Faz tudo, entrega, Exatamente. quer pronto. Já que é pronto. Uhum. Exatamente. Mas o móvel, na verdade, essa questão, né, de pandemia, de ficar em casa, de restaurantes fechados, tudo se voltou para dentro de casa. Eu tenho uma cliente que ela começou a receber, né, na casa dela. Ela falou assim, Thiago, eu comecei a comprar louça, eu comecei a comprar copo, eu comecei a comprar taça, eu não tenho onde guardar. Eu queria um buffet maior, fazer um buffet. Né? Então, a partir dessa ideia inicial dela, eu comecei a desenhar, como você falou, eu fiz algumas peças, mas
acredito que o buffet foi a peça mais imponente. Eu misturei alguns elementos naturais, que depois as pessoas vão poder ver melhor. E já tem foto dele na revista? Tem foto na revista. Sim. Não, da peça ainda não. Nós vamos protótipo. A gente vai estar lançando, na verdade, a ideia, a marca, contando um pouquinho da história da Montjoie, né? E mostrando a cara dos primeiros designers que vão sair aí dessa parceria. Bacana. Você pode falar um pouquinho do espaço que você fez na Dalmobile também? O espaço da Dalmobile foi a sala dos projetistas, é no andar superior, no primeiro andar da loja, e é um espaço... Calma que fugiu a palavra. De trabalho, de home office. E é um espaço de trabalho. Os próprios funcionários da Dalmobile fazem os projetos nessa sala. Mas pensando nessa questão de pandemia, eu tentei reproduzir como se fosse um home office. As pessoas abandonaram os centros comerciais mesmo para irem para casa. Então, eu tentei deixar uma forma mais agradável, uma atmosfera mais sofisticada, confortável, elegante. Então, as pessoas que trabalham com os projetos da Dalmobile, que é uma loja bastante conceituada na área de modulados e tal, elas estão trabalhando num espaço como se estivessem em casa. Exatamente. Bacana essa ideia, bacana esse conceito. Só para finalizar, Tiago, esse crescimento no mercado da arquitetura e designer foi bem sentido, né? Bem marcante. Foi. Com a pandemia, as pessoas se voltaram para dentro de casa. Aquilo que às vezes passava batido, com a correria do dia a dia, as pessoas não paravam para pensar, não sentavam naquele sofá, naquela poltrona, mas ficando em casa, sentava na poltrona, sentava no sofá, então isso acabou despertando nas pessoas mudança. O conforto passou a ser a palavra mais importante dentro de casa. Sim. Bom, considerando, claro, gente, que isso para uma parcela, claro, da população, que pode ainda ter esse privilégio de estar voltando para casa, né? E que a gente sabe que é uma realidade que no Brasil é bem pequena, bem ínfima e infelizmente a gente está vivendo e o trabalho da revista nesse sentido, embora seja uma revista voltada para um mercado muito específico da região, a gente tem trabalhado ao longo desses meses algumas ações solidárias, né? Nós fizemos no final do ano passado um leilão de arte no Hotel Fazenda Mazzaropi, com obras belíssimas de artistas bem expressivos da região, com o intuito de levantar fundos para as entidades e grupos que trabalham com pessoas que ficaram durante a pandemia com o seu trabalho suspenso, principalmente na área artística, né? Isso aconteceu com muita força num primeiro momento, né? Em que músicos, artistas, dançarinos, pessoas que se apresentavam profissionalmente, com o fechamento dos teatros, dos cinemas, dos bares onde eles se apresentavam, DJs, cantores, músicos. Então, a gente tem feito um trabalho nesse sentido. No momento, a gente está com uma livraria solidária no site da JLS Magazine, no jlsocial.com. Essa livraria, que são livros também de arte doados pelos vários autores e várias personalidades. Esses livros, a cada mês, têm a sua renda destinada para uma entidade. Nós já trabalhamos com o GAC, com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, nós já trabalhamos para o movimento Guaratinguetá Sem Fome e estamos iniciando, na próxima semana, um trabalho com o Grupo Fraternidade Irmãos Altinos, que é uma entidade espírita, mas que faz um trabalho social belíssimo em Guaratinguetá. Bom, obrigado aí pela presença. Obrigado. E tem muito mais decoração por aí. Muito mais. A gente vai contar já. Zé, e ainda nessa linha de design e arquitetura, como o Thiago mencionou, acho que é uma crescente, mais do que uma tendência, é uma lição para a gente valorizar a nossa casa, melhorar, né, as nossas estruturas.
E aí tem muito mais sobre Sim. isso na revista. Sim, além das mostras que eu citei já, que vão acontecer no segundo semestre, ou que já estão acontecendo, como a da Mobile, nós temos aí um trabalho muito bacana, uma ação muito bacana que foi feita pelo Vale Polo Decor, que é um grupo de lojistas da área de arquitetura e design de interior em São José dos Campos e região, que fez uma chamada eleição entre os próprios lojistas para apontar quais foram os nomes que surgiram aí com muita força nesse período da pandemia. Esses novos, que não são tão novos assim, porque eles já têm trabalho de participação, inclusive, em Casa Cor e tal, mas são novos no sentido de uma vida solo, independente, uma carreira solo, e ficou muito bacana. Foram premiados aí a Karen Becker, que é designer de interior, o arquiteto João Gobo e a Fabiana Azevedo, são os destaques do Polo. Nós temos também duas outras matérias curtas, 2 shirts, focando escritórios de arquitetura. Tem a Petilo Arc mais Int, que é um escritório de arquitetura da Kelly Petilo, que fica em Aparecida, e o sobrinho dela, que fica, na verdade, em Curitiba. E eles fazem muitos projetos juntos, não só no Vale do Paraíba, mas em vários lugares do Brasil. Eles trabalham em escritórios diferentes, físicos, mas desenvolvem um trabalho junto. E a gente está mostrando aí um pouco sobre um espaço deles que foi premiado, um projeto deles que foi premiado entre os 10 primeiros de uma seleção de 100 projetos da revista Casa. Está belíssimo o trabalho deles, e ali eles contam um pouco dessa história. E tem um pouco também do projeto de interior do Marcelo Calói, que, na verdade, ele tem feito muito trabalho na área de arquitetura externa, mas ele se firmou muito nessa parte de interiores nesse período. Né? A gente apresenta, inclusive, na matéria, um projeto dele comercial, né? Em que ele fez tudo, interno e externo, e apresentamos também um detalhe de uma cobertura bem bacana, uma moradia bem legal. E é bacana que nessa matéria também ele se antecipa sem contar um grande empreendimento que está vindo para Guaratinguetá, ligado inclusive com uma empresa da área de hotelaria, que ele vai ser o responsável aí por uma série de coisas. São uma das coisas aí que a gente está contando na revista. Zé, outro bloco de empresários, né, de Guará, que também tem bastante destaque na revista, é o gastronômico. Na verdade, a revista sempre trabalhou essas áreas, né? Arquitetura e interiores, saúde, moda, gastronomia, comportamento. A gente nunca se envolveu muito em política, porque a política está de uma forma implícita em várias matérias que a gente faz, quando a gente entrevista um cartunista ou um empresário que está investindo numa região ou numa época de risco, a política está de forma subliminar. Sim. Mas a gastronomia, a gente está dando continuidade a alguns restaurantes da região, principalmente de Guaratinguetá. Aliás, são restaurantes de Guaratinguetá que fizeram aí uma revolução. Gente que nunca trabalhou com delivery, começou a trabalhar com delivery e hoje parcerias entre não eles, abre né? mão. Exato. Parceria, cozinhando juntos, exatamente. Chefes diferentes. Restaurantes cozinhando com restaurantes que antes eram concorrentes. Considerados concorrentes. Para incrementar e dinamizar a parte do delivery dos dois lados, né? Chefes que visitam de um restaurante que visita outro, enfim. Que foi uma agradável surpresa para nós, né, Exatamente. lá em Guará, porque a gente, quando 2 chefes se juntaram,
veio algo diferente ali. Então nós temos realmente muitos parceiros, né, comerciais e parcerias editoriais nessa área de gastronomia. A La Bufalina, a Cooper de São José dos Campos, que está anunciando pela primeira vez, a Sabor Chocolate de Campos do Jordão. Nós temos aí uma linha muito grande, a Miriam Congelados. A Miriam é uma das marcas mais antigas da região e com café em Guaratinguetá e em Campos do Jordão. Mas a grande venda dela nesse período, o grande mote dela nesse momento foi o congelado, né? Porque as pessoas estocam, têm em casa aquelas coisas que vão usar na hora certa. Assim como no design, a gente levou para casa aquilo que a gente gostava na rua, Exatamente, né? Então, a gente está vendo até uma foto do Tré Gourmet, que é um dos destaques. O Chef Melinho, que é um restaurante bistrô com pouquíssimas mesas, está fazendo um trabalho muito legal, também não abre mão do delivery. E é uma coisa interessante que, conversando com todos, o Restaurante Esperança, com todos que estão na revista, mesmo com a flexibilização por parte do Plano São Paulo para poder funcionar até mais tarde, eles chegaram à conclusão de que eles querem fechar de fato naquela hora e não depois daquela hora. Então, se hoje um restaurante pode ir até às 11 horas, eles querem de fato fechar às 11 horas, porque antes o restaurante não ficava até o último cliente, e o último cliente às vezes ficava até a última cerveja ou até a última taça de vinho. E hoje essa necessidade de acordar cedo, de preparar o delivery, de criar o cardápio, né, do prato executivo, essa dinâmica acabou fazendo com que alguns restaurantes que só funcionavam à noite, com toda uma estrutura, passasse a encarar de uma outra forma. Então, é evidentemente que eles mostram nessas matérias tanto a Luciana como o Tal do Gomeral, que fica na região da Serra da Mantiqueira, que também é um lugar muito bonito, com cachoeiras e tal, mostram essas mudanças, né? No caso do Tal, eles passaram ao BBQ, que fala? O barbecue. O barbecue. Eles estão trabalhando agora mais essa linha de defumados e também eles criaram, por exemplo, o Dia dos Namorados realmente de dia. Ao invés de à noite, como tinha no Dia dos Namorados, tanto de 2020 como 2021, tinha um limite de funcionamento, eles falaram assim, o Dia do Namorado. Então você passava o dia no restaurante, né? Eles criaram isso porque tem cachoeiras por perto, rio. Então essa mudança no cenário da gastronomia também está bem sentido através desses restaurantes que a gente está mostrando, né? Que é o Trois Gourmet, o Tal do Gomeral, a Luciana e todo um trabalho paralelo de mídia que está sendo feito com a Miriam, com Esperança e com outras marcas ligadas à gastronomia. Bom, e ainda nesse cenário de gastronomia, Fran, a gente tem aí a participação, a gente tem uma matéria bem bacana com o azeite Sabiá, que é um azeite que está sendo produzido aqui na região, em Santo Antônio do Pinhal. Está premiadíssimo. Recentemente, essa semana eu ainda li na Mônica Bergman uma nota dizendo que foi considerado aí num concurso mundial o melhor azeite da América do Sul. Olha, além de tudo, é um lugar para ser visitado, quer dizer, além do azeite ser um produto muito legal, é um lugar para você ir passar o dia, visitar, dá até para se hospedar, almoçar e degustar os vários tipos de azeites que eles fazem. E assim como o vinho, né, o azeite vem sendo descoberto pelo Brasil, né, e se destacando. Tem muitos produtores, pequenos produtores de azeite no Vale do Paraíba, muito mais do que a gente imagina. Tem em Cunha, tem em Silveiras, uns franceses que estão fazendo um azeite maravilhoso no Morro dos Macacos, em Silveiras. E em Santo Antônio do Pinhal, Campos do Jordão, eu conheço vários também,
não só comerciais, mas, por exemplo, a Maria Eugênia, ex-modelo, que já foi matéria na nossa revista, ela planta e produz o próprio azeite da casa dela em Santo Antônio do Pinhal, na divisa com Campos do Jordão, uma vista para Pedra do Baú. É muito bacana ver essa descoberta da gastronomia associada à produção artesanal. Muito legal. E Zé, e aí a gente vê, então, na revista, né, a mudança de comportamento das pessoas impactando os negócios de interiores, de gastronomia, e aí a entrada de uma matéria muito interessante sobre o mercado financeiro. Sim, na verdade, nós temos, para finalizar esse nosso bate-papo, essa parte envolvendo negócios, né? O mercado imobiliário, o mercado financeiro. Nós temos, por exemplo, pela primeira vez a participação de um parceiro nosso de muitos anos, que é o Luciano Junqueira, da imobiliária Roni. Ele anuncia com a gente desde a primeira edição. Nessa edição, ele não está anunciando, ele está escrevendo, ele está como um articulista. Não vou também adiantar o assunto, mas o texto ficou belíssimo, conta um pouco dessa antiga briga da cigarra e da formiga, né? Mas com uma linguagem mais atual. Quem leu, inclusive, fala que ele tem que transformar isso em livro, que está bem bacana mesmo. Nós temos duas... Olá, tudo bem? Meu nome é Luciano Junqueira, eu sou amigo do Zé Luiz há muitos e muitos anos, tive o privilégio de participar da revista JLS desde o início, mas como anunciante. Dessa vez estou aqui como autor de uma matéria. E o Zé me fez o desafio de escolher uma matéria de minha livre escolha, e eu escolhi falar sobre a nossa relação com o tempo, né? Basicamente, a nossa relação com as nossas reservas, com a nossa poupança e o nosso futuro. Não é um texto propriamente autoral, né? Visto que me baseei numa obra que considero magnífica, escrita pelo Eduardo Janete da Fonseca, chamada O Valor do Amanhã, que, resumidamente, é a velha história entre a cigarra e a formiga, né? A cigarra que quer viver o hoje em detrimento da amanhã e a formiga que faz toda aquela reserva para pensando no futuro. Bom, não vou dar mais spoilers sobre a matéria, espero que gostem, a revista com certeza virá cada vez melhor e deixo aqui um grande abraço a todos. Era mesmo. Nós temos duas participações bem interessantes, que é do Gabriel Rodrigues, né, e do Paulo Faria, na área do mercado financeiro, com a Potenza Investimentos. Eles estão em São José dos Campos, eles estão fazendo um trabalho muito legal na área deles, em toda a região do Vale, mas assim, no mercado financeiro em São Paulo, eles estão assim, como destaque na revista Exame, há várias edições. Eles estão fazendo um trabalho realmente personalizado, com investidores de todos os níveis e em todas as áreas. Também não quero adiantar muito, mas o trabalho que eles estão fazendo está bem impactante. Mais uma tendência, né, que a pandemia trouxe, de conhecermos sobre investimentos. Exatamente, hoje, né, a gente precisa conhecer, e o Gabriel vem para isso. E a gente bateu um papo também com o Bruno Guimarães, que é do mercado imobiliário, da Invista Negócios Imobiliários, que ele fez um único lançamento, um único empreendimento durante a pandemia, mas que ele teve uma venda num fim de semana de quase a totalidade dos lotes que ele lançou. E ele agora está vindo com um empreendimento muito bacana na região de Cunha, daí com áreas um pouco maiores, para aquelas pessoas que querem procurar o seu rancho sonhado particular em algum lugar, respirando um ar privilegiado, um ar fresco, morando em contato com a natureza. É o lançamento aí deles para o segundo semestre. Dentro dessa linha, já que a gente está encerrando esse nosso programa falando de investimentos no mercado financeiro, no mercado imobiliário, eu acho muito importante nesse momento em que a gente está resgatando a nossa edição de inverno, que o ano passado nós conseguimos lançar uma única edição, por conta de toda a revolução que
que o novo coronavírus trouxe em termos de mercado e de dúvidas e de ansiedades e tal, a volta de parceiros comerciais da revista, novos parceiros, pessoas que estão para inaugurar, inclusive, lojas no segundo semestre e que já estão investindo, que também é um pouco tendência, depois de um período muito grande investindo no digital, as pessoas passaram a ter essa saudade da mídia impressa, né? Essa vontade de folhear uma revista e não de folhear uma revista. A ideia da gente é encerrar esse nosso bate-papo com vários depoimentos. Nós temos, por exemplo, o depoimento da Juliana, que está com a gente na Ivete Casa desde a primeira edição da revista. Nós temos o Lucas da Breton, que está há 5 edições, nós temos o Carlos da Florence, temos vários parceiros nossos que vão deixar o recado nesse encerramento do nosso programa. E, claro, a partir de amanhã, a revista começa a ser distribuída de forma impressa. Mais uma vez, embalada individualmente ainda, seguindo esses nossos conceitos de que a pessoa leva para casa um produto em que ela se sente seguro de estar levando hoje em dia. E espero que gostem, espero que tenham gostado do nosso bate-papo. Fran, pode se despedir. Bem, eu quero, antes de tudo, te agradecer pela honra de mais uma vez estar aqui com você, fazendo esse lançamento. É um prazer contribuir para a revista com as matérias e estar aqui com você. Quero agradecer, claro, Daniel Santos, também conhecido como Dadê, nosso fotógrafo dessa edição. Praticamente todas essas fotos que vocês viram e vão ver na revista foram feitas por ele e outros fotógrafos colaboradores, claro. A toda a equipe da Only, toda a equipe da Locomotiva, ao Tiago, que deixou o nosso cantinho de inverno aqui bem com a cara, né, de um lounge para um bate-papo entre amigos, e para vocês que estão aturando até o final essa conversa fiada nossa aqui, mas que no fundo é uma mensagem de carinho para quem tem acompanhado e pretende continuar acompanhando o nosso trabalho. Enquanto não podemos aglomerar, a gente segue no virtual, né? Nós continuaremos no nosso recado virtual, Sim. Mas a revista física vocês vão estar podendo ter acesso a partir de amanhã. Pois para quem não me conhece, eu sou Juliana Calil, estou à frente da Ivete Casa junto com a minha mãe e hoje paramos para pensar que há 17 anos somos anunciantes da JLS Magazine, uma vida, não? Olha, desde a primeira edição nós participamos, que honra! Zé, quando você me manda aquele e-mail falando das propostas de opções, você já sabe, eu falo, Ju, você viu? Eu falo, Zé, a minha resposta você já sabe. A única coisa que eu preciso saber com muita antecedência é o prazo que você vai me dar para mandar essa arte. Pois eu preciso sempre pensar com toda atenção e carinho que a revista merece, detalhadamente na minha página, no que eu vou colocar, qual vai ser o cenário, porque eu sei que a revista é pensada por você em cada detalhe. Nas matérias, todas passam pelo seu crivo. Isso nos dá uma grande credibilidade. É muito bom poder estar na sua revista, Zé. Agora eu vou confessar aqui, eu tô louca para poder ter uma aglomeraçãozinha de novo, porque poder fazer aquele lançamento à tarde, como nós fazíamos aqui na loja, era uma delícia, era um acontecimento, era um evento com a sua assinatura. Olá, meu nome é Carlos Eduardo Bigarella, eu sou gestor da Florence de São José dos Campos, que atua em toda a região aqui do Vale do Paraíba. A nossa participação na JLS já iniciou há alguns anos, né? Desde que a gente começou a anunciar, nunca mais deixamos de fazer em nenhuma das edições, e já posso dizer que as próximas edições também já estão fechadas, né? Nossa parceria vai continuar.
O conteúdo da revista é muito bacana, ela tem a cara, a personalidade do seu editor, né? Então, não falta cultura, né? É uma pessoa muito viajada, conhece um pouco de tudo, então tem alta qualidade como ser humano e coloca isso no seu trabalho também, né? E pra gente não tem nem como mensurar o retorno que isso nos traz. O público da revista é o nosso público, né? Então a gente quer sempre apoiar, ainda mais sendo uma mídia impressa, né, de altíssima qualidade. Vai na contrapartida do mercado, mas também mostra sua força que cada vez aumentam as suas páginas, né? E a qualidade também. Então por isso eu desejo aí a revista ao Zé Luiz aí vida longa e que não falte saúde e que o sucesso continue e que a nossa parceria continue por muitos e muitos anos. Um forte abraço e até breve. A minha boutique, a Namor, nem inaugurou ainda e eu já estou anunciando na JLS. Por que eu resolvi anunciar antes de abrir a loja? Porque eu queria dividir com as pessoas a expectativa que eu estou tendo com a abertura da loja. Eu quero que elas também vivenciem essa empolgação, né, do início, do que vem por aí, do que a Namor vai trazer. Então eu já comecei nas mídias sociais a fazer essa divulgação, já fiz o perfil da Namor no Instagram e resolvi também fazer o anúncio na revista impressa. E aí eu escolhi a JLS, claro, por vários motivos. Primeiro que o José Luiz de Souza, ele é muito primoroso no que ele faz. Ele é perfeccionista, ele tem bom gosto. Então a revista traz tudo isso, a revista ela é bonita, né? Ela tem conteúdo de qualidade, ela traz cultura, ela traz serviços, ela traz pessoas muito interessantes, os próprios anunciantes são interessantes. Então é claro que eu queria também que a Namor fizesse parte de tudo isso. E além disso, eu queria fugir um pouco também dessa euforia digital, que parece que tudo a gente vê de forma muito rápida, muito instantânea, que parece que você nem guarda as informações que você tá assimilando. E a revista, ela, pelo menos para mim, é aquele momento de pausa, em que eu vou procurar um lugar confortável para sentar, vou tomar um cafezinho, ou vou tomar uma taça de vinho e folhear calmamente a revista, né? Aquele momento de desacelerar, aquele momento calmo e não aquele momento que a gente está olhando que parece que não está nem prestando atenção nas coisas. Eu adoro, né, as mídias sociais, consumo e eu acho que é muito bacana, mas eu acho que a gente precisa também desse momento prazeroso, né, de folhear uma boa revista. E eu espero já na próxima edição estar com a minha loja aberta e mostrar tudo para vocês na JLS. Nós, do escritório GM Arquitetura, sempre buscamos qualidade e conteúdo quando se trata da divulgação dos nossos trabalhos. Por isso acreditamos tanto em nossa parceria com a revista JLS Magazine. No momento que nós vivemos, um veículo impresso de qualidade e confiança que atinge o público que nós buscamos, além de confirmar o nosso posicionamento no mercado de arquitetura da região. É um trabalho desenvolvido com extrema excelência. Olá Zé, tudo bem? Aqui é Gabriel Rodrigues, sou um dos sócios fundadores e CEO da Potenza Investimentos. Quero passar rapidamente aqui para deixar meu testemunho. Poxa, estamos muito felizes em poder participar da sua edição de inverno da revista, uma edição impressa, eu acho que esse é o grande diferencial. Bom, hoje estou aqui no coração do mercado financeiro do Brasil para gravar esse testemunho e eu acho que a grande mensagem que eu queria deixar é um parabéns para você por ser esse empreendedor visionário. Queria continuar te encorajando a vir com as edições impressas, esse é o grande diferencial do seu trabalho, é por isso que estamos contigo e quero continuar contigo nas próximas edições. Parabéns novamente, que a revista seja um sucesso, conte conosco. Obrigado, um abraço. Olá a todos, o meu nome é Lucas Toledo, sou gestor comercial da Breton de São José dos Campos e há 5 anos, há 5 edições que somos anunciantes da revista JLS do nosso amigo José Luiz de Souza. Bom, a história da loja se mistura bastante com a história da revista também. Desde nossa inauguração em 2016, nós sempre estivemos presentes em todas as edições da revista. Tivemos também alguns lançamentos de algumas edições da revista aqui em nossa loja.
e nós somos muito gratos por tudo que essa revista já nos trouxe de resultado, de vendas direta, de engajamento também na região de todo o Vale. É uma revista que é muito forte, não só em São José dos Campos, mas também ela chega ali na região de Guará, na região de Pinda, de Cunha. Acredito que toda a RM Vale é impactada por essa revista. E revista é até uma maneira coloquial de se tratar, porque na verdade isso é um livro de mesa, isso é um anuário de bom gosto, de sofisticação. O José Luiz de Souza, ele é uma pessoa que conhece muito de moda, conhece muito de viagens, muito sobre gastronomia também, tem conexões em todo mundo. Então é uma revista que consegue centralizar todas as informações de bom gosto em uma só edição. Então eu até falo para ele que a revista dele não precisaria nem de data, nem de número de edição, porque é uma revista atemporal, é uma revista que trata de temas que serão sempre interessantes, sempre pertinentes, enfim. Agradeço a todos da revista pela colaboração nesses 5 anos já de parceria e um beijão no coração do meu amigo José Luiz de Souza por tudo que ele tem feito por nós aí à frente da revista JLS. Um abraço a todos. Olá, tudo bem? Me chamo Samuel Pádua, sou proprietário da Natus Garden, sou paisagista e hoje eu venho falar aqui com vocês sobre nossa parceria aqui com José Luiz de Souza, na revista JLS Magazine. Para quem não conhece, que eu acredito que sejam poucas pessoas, né? Uma revista já bastante tradicional, existem várias edições, né? Nós fizemos uma primeira publicação, né, nesta edição maravilhosa. Estamos participando agora também para essa próxima edição, né, edição de inverno, né? Queria dizer que é uma revista fantástica e a nossa pretensão de estar sempre divulgando, né, junto com o José Luiz de Souza, uma revista de grande conteúdo, né, na parte de arquitetura, design de interiores e afins, né? José Luiz é uma pessoa fantástica, né, que a gente gosta muito, muito querida, e a gente está muito contente de poder participar novamente, né, na revista dele. Então, deixar aqui o meu grande abraço, esse nosso querido amigo. Estamos ansiosos, esperando para essa nova publicação que com certeza sempre foi e continuará sendo um grande sucesso. Muito obrigado, um abraço a todos.